bom demais, né? É bom demais receber, porque nós damos muito. Nós entregamos, toda semana entregamos, doamos. Agora, quando recebemos, é a coisa mais maravilhosa que existe. E eu falo para você, nós precisamos aprender a receber. Nós precisamos. Rapidamente, isso. Se assente se você pode. Se assente no seu lugar. Vou pedir para você redobrar. O que eu falei? Redobrar a tua atenção. Você pode fazer isso? Você trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe mais que a Bíblia? Trouxe um caderno, trouxe uma caneta para anotar? Importante. Aluno que vai à escola sem material não é aluno, né? E o professor vê. Meus amados, vou esperar se assentar com o pastor Jacques. Estou na linha do nosso pastor aqui. Se assente que depois eu... Primeiro, pastor, obrigado. Não é clichê, mas obrigado pela honra, pelo privilégio. Isso aqui para mim é um privilégio. Honra de Jesus, de poder ministrar a sua juventude nesse estado. Para quem não conhece, eu vou me apresentar rapidamente e eu vou para a palavra, porque o Espírito Santo ele tem algo precioso para nós. Eu sou Lucas Alexandre, tá ali já, @LucasAlexandre. Sou pai, sou pastor, sou esposo, sou bem casado, graças a Deus. Graças a Deus. Casado com uma mulher de Deus, pastora Flávia. Tenho 2 filhas e esperando o terceiro. Então eu estou feliz. A Aimee, a Isabela e o Augusto. Menino. Tem que vir, né? Menino. É bênção. Eu sou pastor na igreja do Evangelho Quadrangular, lá de Criciúma. Hoje como sênior pastor. Meu pai, como o pastor Jacques falou, ele é superintendente da região. Nós somos uma cidade com 32 igrejas. Estamos pastoreando a igreja já há 11 anos lá em Criciúma. E Deus também deu oportunidade, a graça, a misericórdia dele de poder viajar a alguns lugares, algumas cidades, compor algumas canções, essas que vocês ouviram, Mostra a Tua Face, Rasga os Céus, Espírito Santo meu amigo. Essas últimas que cantamos são composições que nós gravamos recentemente, para que a igreja seja abençoada por isso, porque nós queremos um derramar do Espírito nesses dias. E lá em Criciúma, pastoreando a igreja, com o coração mesmo entregue ao Senhor, nós vemos exatamente o que Deus, de alguma forma, está fazendo no Brasil, nas nações, e quer fazer ainda muito mais. Nós vemos também uma transição, um legado sendo passado a outros, uma transição de uma geração. Achei lindo o que o pastor fez, pegar o seu filho, colocar aqui no braço, esmagar ele, beijar a testa dele, orar por ele e falar assim: está com você. Então nós estamos vivendo essa transição, essa coisa de passar de pai para filho, está acontecendo no Brasil. Hoje eu converso com vários pastores, vários amigos, e nós observamos essa realidade. Agora, o que passar para essa geração? Como o pastor Jackson mesmo, graças a Deus que não deu para passar foto ali. Te diz, vai passar? Não faz isso. Ah, é? Tá aí, pronto. Tem aí então? Tem aí? Eu tinha mais cabelo, vocês vão ver. É natural. Não é essa daí agora. Então eu vou falando aqui, vai colocando a foto ali, tomara que não apareça em nome de Jesus. Mas se aparecer... Ah lá.
18 anos atrás. Quem tem 18 anos aí? O meu filho, nesse dia você nasceu. Quem tem menos que 18? Você não era nascido, olha que bênção. Você estava no plano de Jesus. Que bom você aqui hoje. Quem tem mais aí de 18? Um pouquinho mais, só um pouquinho. E comecei assim, que a gente quando começa muito cedo, aí, né, tá bom, beleza, parece que não é velho, é que a gente começou muito cedo, tá tudo certo. Mas, nesse conjunto de transição, de olhar para uma geração que precisa do poder do Espírito Santo, precisa de uma realidade da palavra do Espírito Santo, veio ao meu coração, eu quero rapidamente ministrar. Nós ainda temos uma série de coisas aqui para acontecer, mas não posso deixar de não liberar essa palavra ao seu coração. Lá em Lucas capítulo 15, se você tem sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 15. E como eu falei, redobra atenção nesse texto, porque o Espírito Santo vai falar contigo. Quem abriu em Lucas capítulo 15? Então levanta a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Mostra para quem está no lado. Está aberto, está aqui, ó. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Vamos lá. Lucas capítulo 15. Deixa aberto, presta atenção aqui. Nesse texto em específico nós vamos ver Jesus contando aos discípulos, dando aos discípulos 3 parábolas. Você vai ver isso. O que é parábola? É um paralelo. Jesus conta algo para ensinar aquelas pessoas da forma que elas entendem. Mas tudo havia um significado, uma comparação. Então Jesus dá 3 parábolas e nós conhecemos essas 3 muito bem. Até o que não é crente já ouviu falar alguma vez. A primeira parábola, Jesus fala sobre um pastor que tem 100 ovelhas. Espera aí comigo, 100 ovelhas. A palavra fala que esse pastor conta aquelas ovelhas e percebe que uma não está ali. Então ele vai ao caminho, procura a ovelha perdida, e ao encontrar a ovelha perdida, coloca nos ombros. Diga ombro. Diga, não é colo, é ombro. Tudo tem um significado à parte do Senhor. E quando coloca no ombro, volta para o aprisco. E ao chegar no aprisco, agora conta 80, 90, 91, 95, 97, 100. Ah, que maravilha, e faz uma festa. E nós entendemos muito bem o que isso significa. O pastor, Jesus o bom pastor, que sabe cada uma, conta cada uma, e cada uma tem um valor especial. É 1, 2, você é o 2. Você tem, para mim é especial, é o 2. 3, o 4 e o 99 e o 100 não estava. Ele acha. Isso é lindo. Maravilhoso. É interessante que o pastor vai atrás, porque a ovelha, ela se perde no caminho. É natural que o pastor, naquela época, com as suas ovelhas, ele saía do aprisco, ele ia a lugares onde havia águas tranquilas. Salmos 23. Havia pastos verdejantes. Ele tinha um tempo com as suas ovelhas e retornava para o aprisco. E ao retornar para o aprisco, ele fazia a contagem normal. E nós entendemos que o pastor foi atrás onde a ovelha se perdeu na caminhada. A outra história, a outra parábola, é de um pai. Diga um pai. Diga um pai que tem 2 filhos. Esse pai tinha 2 filhos, o mais velho, o mais novo. Não eram gêmeos, como Jacó e Esaú, eram mais velho e o mais novo. E a história conta que o mais novo, de repente, vem para o pai e fala: pai, é o seguinte, reparte a herança aí que é minha e do meu irmão. Horas, quem que faz isso enquanto o pai está vivo, gente? Não existe isso. Herança você só entrega depois que o pai morre. Você percebe outra coisa. Deus tem algo nisso. Aí você vê Jesus contando, fazendo um paralelo às pessoas que pegam aquilo que
vem antes do tempo. Provérbios 22 diz que a bênção antes do tempo se torna. Então não case antes do tempo. Não namore antes do tempo. Não faça coisas antes do tempo. Tudo tem um tempo. João 7, um dia os discípulos, irmãos de Jesus, vieram para ele. Ainda não eram discípulos, eram só irmãos. Olharam para Jesus e falaram assim: vai, se mostra ao mundo, olha o que você faz. Ninguém faz isso escondido. Jesus fala assim: olha, o tempo de vocês é todo o tempo. O meu ainda não. Porque eu não vivo no cronos, eu não vivo na cronologia, eu não vivo num cronograma de vocês. O meu é o kairos. Para vocês o tempo é tempo, tudo é tempo. O meu não, eu tenho um tempo para cada coisa. É exatamente o que está aí na Eclesiastes capítulo 3. Bom, esse filho mais novo, depois de fazer isso, o pai reparte. Até aí tudo bem. Aí entra o próximo verso. O próximo verso é: um dia o filho mais novo pega a parte dele e se arranca. De repente, do nada. A história fala que o filho pegou do nada. Estava ali trabalhando, escondido. Pegou do nada e saiu. Saiu correndo. E o pai vai atrás, porque a decisão foi do filho. Diferente da ovelha. A ovelha não escolheu estar longe. A ovelha se perdeu. E o pastor foi atrás. O filho decidiu sair. E o pai fica na porta esperando. Você vê Jesus, de alguma forma, fazendo um paralelo com o Pai Celestial, esperando aqueles que por si só decidiram sair. E é interessante que esse filho mais novo, uma vez que sai, a Bíblia fala. Quem que fala? A Bíblia diz que para onde o filho mais novo foi, que era uma terra longínqua. Naquela terra, a terra entrou em crise. Diga crise, diga fome. E toda crise faz o filho voltar para casa. Porque foi na crise que o filho falou: meu Deus, lá na casa do meu pai eu tinha tudo. Bom, até aí é fácil de entender. Duas parábolas fáceis de entender. Agora, e a terceira parábola? Porque Jesus fala sobre um pastor. A segunda, Jesus fala sobre um pai. Mas a terceira é uma mulher. Um dia, orando num devocional com o Espírito Santo, eu fui nesse texto e falei: Senhor, qual a lógica disso? Primeiro, que graças a Deus hoje as mulheres são bênçãos, são o que são. Deus ativou, Deus faz. Inclusive a nossa fundadora da igreja, a Aimee Semple McPherson, glória a Deus por isso. Mas na época de Jesus as mulheres não eram vistas assim. Você sabe disso. As mulheres eram colocadas de lado, rejeitadas. Você lembra disso? História. As mulheres não eram vistas. O que Jesus faz de colocar uma mulher naquele texto? Qual a lógica disso? Qual o propósito disso? E o texto, a terceira parábola sobre a mulher é interessante. Está ali no verso 8 de Lucas capítulo 15, verso 8 e verso 9. E a gente vai ler rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E no texto eu fui e falei: Senhor, o que significa isso? O pastor eu já entendi, a parábola do pai eu já entendi, e a mulher, qual o significado? Sendo que fala sobre o que perdemos, precisamos encontrar. E Jesus veio de uma forma linda e falou ao meu coração: a mulher representa a igreja. Diga: eu sou a mulher desse texto. Diga: eu sou a igreja do Senhor. A Bíblia inteira, desde o início ao fim, compara isso e fala sobre um casamento. E Jesus inclusive está assim. Ele retorna para buscar a sua esposa. Somos a noiva de Jesus. E precisamos nos guardar. Agora,
enquanto o pastor perde a ovelha no caminho, enquanto o pai perdeu o filho para um mundo, porque o filho escolheu, a mulher perde a moeda onde? Diga, dentro de casa. E aqui começa aquilo que eu quero falar. Qual o sentido de Jesus falar sobre isso? Uma mulher que perde algo dentro de casa, eu não sei se você sabe, mas quando eu tive a oportunidade de ir a Israel, eu conversei com um guia, e era uma guia, era uma mulher muito querida. Estávamos ali uma turma de 40 pessoas, alguns pastores, e ela começou a explicar, e falou, e é isso, olha aqui. Aqui muitos falam que Jesus passou, mas é só história, só para as pessoas venderem coisa, mas Jesus não passou por aqui. Naquele lugar de fato é, porque não sei o que, papai foi falando. Daqui a pouco ela chegou, olha assim, vocês sabiam que a mulher na época de Jesus, filha e virgem, era conhecida por alguns detalhes? Aí o pessoal assim, que legal. E ela falou assim, todo pai judeu que tinha uma filha virgem, uma menina, fazia para ela um enfeite. Fazia um enfeite, e aquele enfeite era precioso. Não era de qualquer forma, era com valor. E o pai colocava horas sobre a cabeça, a testa, algumas vezes sobre o pescoço. E aquele colar, aquele enfeite, representava algumas coisas. Primeiro, que ela era virgem e filha daquele homem. Segundo, que ela estava preparada para o casamento. Eu não sei se você está pegando alguma coisa, mas se você compreende a parábola, você já começa a entender algumas coisas. A parábola fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, mas não eram 10 moedas, era um colar de 10 dracmas, 10 pequenas moedinhas, que pelaquela guia você compreende que foi o pai quem deu para ela. E aquela mulher, ali dentro de casa, imagina-se que um dia, por algum momento, por algum acaso, alguma coisa, alguma distração, uma daquelas dracmas se perde. E quando a dracma se perde, o que quer dizer? Qual o significado daquilo? Não sou mais virgem, não posso mais casar. Sou vista como alguém perante a família a pior. Fiz o que não devia, cometi o que não devia. Imagina que uma moeda, algumas pessoas não compreendem, mas uma moeda fez tanto efeito na vida daquela mulher, que ela procura atentamente. O que é mais lindo nessa parábola, Jesus falando sobre a igreja, é que ela não perde no caminho, ela não perde no mundo, ela perde dentro de casa. Vamos lá, vamos trazer para os dias de hoje. Ela perde dentro da igreja, ela perde dentro do seu ambiente, dentro do seu habitat natural. Ela perde aquilo que tem valor e não preço. Ela perde aquilo que coloca sobre ela um tipo de valor, porque o seu pai é visto através daquilo. E o Espírito Santo veio de uma forma linda e falou para mim: Lucas, fale isso para eles. É tempo de procurarmos aquilo que se perdeu dentro e não fora. Você não precisa estar desviado fora da igreja. Você não precisa estar frio fora da igreja. Você não precisa ter uma vida indiferente de oração fora da igreja. Você não precisa estar numa festa bebendo para viver uma vida longe do Espírito Santo. Você pode estar dentro da igreja dando dízimo e oferta, todos os cultos, e ainda assim frio, gelado.
Não foi o pai que disse para aquela mulher. Não foi o amigo, porque a Bíblia fala que ela chama as amigas e as vizinhas. Não foram as amigas, não foram as vizinhas que falam assim: "Oh, está faltando aí alguma coisa". Não, ela percebeu. Ela discerniu. Ela entendeu o momento. E aqui eu quero falar e ministrar o seu coração sobre isso. Quantas coisas nós perdemos dentro do nosso ambiente, dentro do lugar onde estamos. Quantas coisas se esvaem dos nossos dedos, das nossas mãos, e estamos dentro. Lembre-se de Apocalipse capítulo 2, quando Jesus olha para aquela igreja, a igreja de Éfeso, e olha para a igreja e fala assim: igreja, você é boa, você é top, você é perseverante, você faz, você vai, você afasta alguns falsos, você bate de frente com aqueles que se dizem, mas não são. Você é top, olha que igreja maravilhosa. Eu só tenho uma coisa contra você. Eu só tenho uma coisa que não está me agradando. É que você é tudo isso, mas perdeu aquilo que é de mais importante. Perdeu o primeiro amor. Jesus olha para aquela igreja, aquela mulher e diz: vai, arrependa-te, vai ao lugar que você perdeu e pratica as primeiras coisas. Eu quero dar um nome para essa moeda. A gente pode nomear cada uma delas, são 10. Você pode falar: uma é a fé, a outra é isso, outra aquilo. Mas eu quero nomear uma aqui para nós hoje. A moeda que essa mulher perdeu dentro de casa. É uma moeda que muitos de nós perdemos e muitos de nós deixamos de lado. Sensibilidade ao Espírito Santo. Só que Jesus, quando dá o paralelo, quando fala da parábola, Jesus não fica só naquilo. Ele dá uma resposta. Sabe a moeda que, como falamos aqui, sensibilidade, intimidade, presença do Espírito Santo, amor, fome por Ele, sede por Ele. Jesus também dá o caminho para que essa mulher encontre. Jesus não simplesmente aponta: ela perdeu. Não, Ele fala: olha, ela fez isso, isso e aquilo. E aqui nós vemos 3 características que a igreja, essa mulher fez, e todos nós precisamos fazer, principalmente nesses dias onde precisamos do fogo do Espírito Santo. Primeira, a mulher acende uma candeia. Diga: acender uma candeia. Irmão, você consegue viver num lugar de trevas? Você consegue viver num lugar tudo escuro? Você pode até conhecer o seu quarto, mas se apagar a luz, aquela escada, aquele buraco que estava ali, você tropeça. Você pode conhecer tudo, mas apagou a luz, irmão, você não vê nada. Você tenta lembrar, mas você não consegue ver. É uma lógica. A primeira coisa que a igreja, que a mulher faz, é pegar uma candeia e acender. Ora, nós entendemos que a casa, que aquele lugar, não tinha luz. Então, quando você perde algo, quando alguma coisa sai de você que não era para sair, dentro de casa, é perceptível que a gente vê nesse texto que faltou luz. O lugar estava escuro, trevas. Jesus, depois de perdoar uma mulher em João capítulo 8, Jesus perdoa: vai, não peques mais. Aí entra o versículo 12, e Jesus disse para todo mundo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E apontando para aquela mulher: não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Faz uma pergunta para você: o quanto de luz há em você? O quanto da luz do Espírito há em você? Se nós estudarmos o tabernáculo de Moisés, nós vamos ver ali algumas características. Você vai ali no átrio, você vai ver o altar, você vai ver a pia. Aí você adentra no lugar santo, você vai ver 3 coisas.
Você vai ver a mesa da preposição de pães, 6 à direita, 6 à esquerda. Você vai ver o incensário e você vai ver o candelabro. O candelabro era uma peça de alto a baixo de 70 quilos mais ou menos. Havia 7 braços. E todo santo dia o sacerdote tinha que acender aquilo. Acender aquilo. Acender, acender. O ambiente precisava estar aceso, iluminado. Você não pode fazer algo se o ambiente não está aceso. O que representa essa candeia? Representa o Espírito Santo. Sabe, a minha vida ela mudou depois que eu conheci o Espírito Santo. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor. Meu avô morreu alguns anos atrás. A credencial dele pela quadrangular era 89. A minha é 46.788. Ele foi os primeiros 100 pastores da época, na quadranga. Nós em toda a família somos em 24 pastores. Todos os meus tios, tias, todos pastores. Eu cresci nesse negócio. Só que como diz um pastor por aí, não sei quem, fala, Deus não tem netos. Então todo filho de pastor precisa ter um encontro com o Pai Celestial. Eu cresci dentro da igreja, cresci assim, correndo de lá para cá. Aprendi piano desde pequeno e via minha mãe ministrar. Aí um dia, lá com uns 14 anos, meu pai falou assim para mim, você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Aí meu avô vinha, o jeitinho dele assim, ó, já conhece o Espírito Santo? Já falou com o Espírito Santo hoje? E aquilo começou a despertar em mim uma sede e uma fome pelo Espírito Santo. Eu queria saber quem é o Espírito Santo. Tudo que tem Espírito Santo na Bíblia eu já li, já reescrevi, já anotei, já várias vezes na Bíblia. Eu falei, porque eu quero saber, eu quero conhecer. Porque tudo aquilo que você quer conhecer, você procura. Você vai atrás. Perdeu a dracma? Vai atrás. Perdeu? Vai, procura. Eu fiquei durante algum tempo. Espírito Santo se revela a mim. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu li na Bíblia que o Espírito Santo tem algumas características. Ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente símbolos. Ele é uma pessoa. Algumas características que formam o ser humano: vontade, emoções, intelecto. O Espírito Santo tem essas 3. Você vai para 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, você vai ver o Espírito Santo com intelecto. Ele sabe o que está fazendo, ele distribui os dons conforme ao pensamento dele. Você vai ver o próprio Espírito Santo, não entristeçais, Efésios 4:30. Por que você entristece? Você pode alegrar. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Até quando eu cheguei com os 18 anos de idade, eu tive um encontro com o Espírito Santo no meu quarto. E a minha vida mudou a partir de lá. Mudou. Porque eu entendi que eu posso estar dentro da casa, mas se não tiver candeia, se não tiver luz, de nada vale. E candeia era uma vasilha. Você enchia de azeite até a ponta, havia um pavio para dentro e outro para fora, o mesmo. Você colocava fogo ali e ficava iluminando a casa. Talvez para alguém hoje falta esse azeite. Talvez aqui o Espírito Santo tem que acender o teu coração. É voltar para sua casa daqui a algumas horas e com o teu coração explodindo, Espírito Santo, coloca azeite dentro de mim, coloca fogo dentro de mim. Porque eu não quero estar dentro de casa apagado. Segunda coisa que a mulher faz depois de acender a candeia, ela varre a casa. Diga, varrer a casa. Ei, irmão, a pior coisa é estar num lugar sujo. Eu não sei você, mas quando a gente entra num lugar, aquilo nos impacta. Você vai num lugar, você vê tudo sujo, assim, aquela coisa toda, um monte de coisa suja do passado, caixa, um monte de coisa. Você fala assim, nossa, que nojeira. Você entende que a limpeza faz parte. Quando a mulher varre a casa, a mulher está dizendo, eu não vou achar se a casa estiver suja. É a igreja. A igreja precisa se limpar. A igreja precisa varrer. A igreja precisa tirar algumas coisas que não valem a pena.
Quantas coisas em nós deixamos escondidinho. A gente pega assim, não, deixa isso daqui debaixo, tá tudo certo. É o pecadinho, é o meu vício, ninguém está vendo, é pequenininho ainda. Eu faço 2 vezes na semana, eu vou lá, eu enxergo, ligo, entro, clico, está tudo certo, ninguém vê, está ali. Está na hora de você tirar aquilo e varrer aquilo para fora. Ei, deixa eu falar para você, as moscas vêm onde tem lixo. Não adianta ficar expulsando mosca se tem lixo. Não adianta ficar expulsando demônio se está cheio de lixo. Tira o lixo, os demônios nunca mais vêm. É realidade. Varrer a casa. Imagina aquela mulher, eu perdi a minha dracma. Que vergonha para minha família. Eu sou virgem, vão falar não sou mais. Eu não estou preparada para um casamento. Que desonra para o meu pai. Eu preciso achar. Então ela levanta o tapete, ela faz tudo, ela varre a casa, eu limpo tudo. Por quê? Porque eu não posso viver da mesma forma. Terceira coisa para encerrar. Aquela mulher, está na Bíblia, ela procura atentamente. O que é procurar atentamente, irmão? Pergunta para tua mãe quando ela perde algo. Mãe, o que é procurar atentamente? Primeiro é dar uma surra em você, porque você perdeu aquilo. Você não devia ter perdido aquilo. Segundo, você vai me ajudar. Olha em cada cantinho. Não é assim que faz? Olha, mas mãe nunca que vai cair. Olha ali, meu filho. Olha em cada canto. Olha nas frestas. Vai nos buraquinhos. Vai onde ninguém percebe. O que a gente percebe desse texto? A mulher acendeu a candeia, varreu a casa e foi em canto por canto. Eu preciso encontrar aquilo que se perdeu. Jesus está dizendo, é tempo dessa mulher se levantar e fazer isso nesses dias. O Espírito Santo foi muito claro. Existem algumas coisas que nós perdemos durante a caminhada, durante o tempo. A gente vai perdendo, vai deixando de lado, vai colocando, vai ficando ali nos lugares. E o Espírito Santo está falando, volta. Vai nos lugares que você caminhou, que está dentro de casa. Vai naquele quartinho, vai naquele canto lá da sala e acha, encontra. Isso é valioso, porque isso é a tua marca. Isso fala que você ainda é virgem, é filha. Isso fala que você está preparada para um casamento. Vamos lá, fazendo a comparação agora. A mulher é a igreja. Ser virgem é aquilo que o Senhor quer de nós. Estamos preparadas somente para Ele, mas ninguém. O Pai é o nosso Pai celestial. A dracma é aquilo que você perdeu, que eu perdi, que a gente precisa encontrar hoje. Eu quero orar por você antes de passar. Ao terminar essa conferência, ao voltar para sua casa, faça uma análise como Paulo fala aos 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, tome o suco, depois coma, depois ceie. O exame, ele tem que ser todos os dias. Olhar para você hoje e falar assim, cara, tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Tem um negócio que eu perdi lá atrás, eu orava tanto. Eu orava aquele tempo todo, aí foi passando o tempo, fui orando menos, eu perdi. Os minutos não são mais meus, do Senhor, são de outro, eu perdi. Nossa, eu jejuava direto, eu fazia aquilo. Nossa, eu lia toda semana um texto específico. O que aconteceu com a minha vida? Fui à faculdade, eu entrei, embagaçou a minha cabeça, eu perdi vontade. Meu Deus, não deveria, porque deveria ser luz lá. O que aconteceu? Minha luz apagou? Você precisa olhar para si, não é ninguém falando assim, filho meu, eu te digo. Você é o próprio profeta de você. É olhar para a sua vida e falar assim, cara, eu perdi quando eu comecei a namorar aquela menina. Eu perdi isso quando eu comecei a ouvir aquela canção. Aquele filme me fez pensar assim, será que Deus existe? Existe alguma coisa que nós precisamos rever. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Depois, participe da mesa do Senhor. Tem gente participando, mas não se examina.
Essa palavra é para líder, para nós, para pastores, para todos nós. Tem alguma coisa que nós precisamos encontrar hoje. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Você crê que o Espírito Santo está ministrando? Você crê que o Senhor tem falado ao seu coração? Você talvez diga assim, mas Lucas, eu sou só um cara de 13, 14 anos, eu não perdi nada, eu não sei nem o que eu perdi, eu não sei nem o que eu tenho. Eu não tenho nada. Eu só levo bronca do meu pai, bronca da minha mãe. Jesus com 12 anos já dava um banho. Samuel com 7 já ouvia a voz. Davi com 17 já matava leão e urso. E você não consegue matar uma barata. Sabe, existem algumas coisas que você tem que parar assim. Eu sou muito novo. Novo, uma vírgula. Sou muito velho. Velho, uma vírgula. O Espírito Santo, ele te usa da forma como você quer. Lembre-se, Isabel, Maria, se aproximando. Os bebês já conversavam. O Espírito Santo. Vamos lá. Tem alguém aqui hoje? Levanta suas mãos ao Espírito Santo. E por favor, reaja ao que o Espírito Santo acendeu no seu coração. Eu quero falar para músicos, ministros aqui, que estão subindo ao altar sem a unção. Estão cantando sem unção, estão tocando sem unção, estão dedilhando sem unção, estão compondo sem unção. Líderes, pastores que fazem sem unção, sem nada, sem graça. Eu estou no automático, é isso mesmo. Não, vamos parar hoje. Vamos olhar para casa e falar assim, eu perdi, está na hora de eu encontrar. Não entre no automático. O Espírito Santo ainda gosta daquele fogão a lenha. Ele gosta, é Levítico 6. E o sacerdote vai colocar lenha toda manhã. E precisa estar aceso. Erga suas mãos, vamos lá. O que você perdeu? Vamos, por favor. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou assim lembrando, mas lembra meu coração. E talvez aqui o Senhor está dizendo a você, filho, você perdeu o seu quarto. A intimidade, Mateus 6,6. Você orava, você buscava, perdeu. Hoje, volte com isso. Fale com o Espírito Santo onde você está. Acenda a candeia. Varre a casa. Deixa a distração de lado. É procurar atentamente. Fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou naquele lugar. Eu não quero mais perder aquilo. Um dia o Espírito Santo puxou minha orelha quando eu olhei para minha filha falou assim, saudade papai. Quando a gente ficava no parque brincando. Eu falei assim, meu Deus. Ele falou assim, eu tenho saudade, porque lá era só eu e você. 6 anos a menina tem. Aí vem o Espírito Santo assim, ó, toma vergonha. Ela está sentindo saudade de um ambiente. Eu também estou sentindo saudade do nosso ambiente. Alguns aqui olhavam para os montes, olhavam para lugares, olhavam para um jardim e falavam assim, nossa, eu estou apaixonado por Jesus. Hoje você olha para o jardim e você fala assim, Jesus, está tão feio. Pastor, que palavra é essa? Jesus dizendo àquela mulher, procura, está dentro de casa, você vai encontrar. E quando você encontrar, coloca no pescoço e aguarda a minha chegada. Fale com Jesus, fale com o Espírito Santo. Senhor, nós oramos nesse momento. Obrigado pela sua palavra. Quantos de nós perdemos a intimidade por outras coisas? Perdemos a sensibilidade à sua presença por outras coisas. Deixamos de buscar o Senhor por outras coisas. Espírito Santo, hoje o Senhor nos lembrou. O Senhor nos fez entender esse texto e compreender que essa mulher somos nós mesmos, é a igreja, que na própria igreja, no próprio ambiente, no próprio lugar,
infelizmente perde, porque se distrai com coisas. Senhor, acende. Nós colocamos hoje fogo no nosso coração. Acende esse ambiente que está escuro, Espírito Santo. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Vamos. Você está falando com o Espírito Santo, nós arrumamos, diga, nós arrumamos a nossa própria casa, nosso próprio coração. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honrar. Nós arrumamos a casa, nós acendemos a candeia, colocamos luz onde não tem. Nós procuramos atentamente, sem distração. Oh, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Com as mãos erguidas, diga: Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Espírito Santo, eu já entendi, eu já compreendi. Eu vou procurar aquilo que eu perdi dentro da casa. Espírito Santo, eu vou arrumar a casa. Como essa canção, eu vou tirar a sujeira, eu vou limpar a casa, eu vou deixar essa casa arrumada para o Senhor, preparada para o Senhor. Espírito Santo, vem e toma o teu lugar de honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus bem forte.